Falei com vocês de umidade, então a gente tem de entender um pouco do ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico é o caminho que a água faz no planeta Terra. Normalmente o que se observa? A evaporação de água nos oceanos. Essa água se transforma em gás. Na atmosfera, a partir da movimentação das correntes de ar, essa água é transportada até os continentes. Lá, precipita-se em forma de chuva, principalmente, que pode, a partir do momento que chega à superfície do continente, ela pode escorrer superficialmente, formando rios, etc., como pode infiltrar. Na infiltração, ela pode se acumular em depósitos subterrâneos ou pode correr subsuperficialmente e chegar ao oceano. Então a água faz um ciclo. Normalmente ela sai do oceano, chega ao continente e depois retorna ao oceano. Falei do ciclo hidrológico, falei das precipitações. E o que são precipitações? Precipitações é quando a atmosfera devolve a água presente nela à superfície. As precipitações podem ocorrer de diversas maneiras. O principal tipo de precipitação que nós temos são as chuvas. Só que nós temos outros tipos de precipitação. Um deles é a neve. O que é a neve? Imagina que eu tenho a evaporação da água, em estado gasoso ela começa a se elevar na atmosfera. Só que a partir do momento que eu estou elevando, aumentando a altitude, a temperatura cai. Então essa água em estado gasoso, ela sofre condensação e se transforma em estado líquido. Se essa água, mesmo em estado líquido, pequenas gotículas em suspensão, continua subindo, ela vai se congelar. Então, a partir do momento que ela se congela, forma pequenos microcristais de gelo. Esses cristais, se tiver um volume muito grande, eles vão se encostando, se encaixando e formando um floco. Até que chega um momento que esse floco cresce de tamanho, fica tão pesado que ele cai. Ou seja, o que é esse floco? Nada mais é do que a neve. Além da neve, nós temos também o granizo. O que é o granizo? A gente fala chuva de granizo. É um fenômeno comum em regiões quentes. Pode acontecer em regiões tropicais, ou seja, é um fenômeno comum no período de verão. É interessante que a gente não tem registro desse tipo de evento em regiões frias. Por quê? Primeiramente, eu tenho de ter calor, que eu vou explicar daqui um pouco como funciona isso, temperaturas mais elevadas. 2, um volume de umidade elevado. Repare que as regiões frias não têm essas características. Como que ocorre o granizo? A água está na superfície, ela evapora, começa a subir. Reparei que é um processo bem parecido com o da neve. Se transforma em estado líquido e forma gotículas de água e essas gotículas começam a se unir. Se elas continuarem subindo, repare que as gotículas já estão em tamanho maior. Por que já estão em tamanho maior? Porque o volume de umidade está muito grande. Então, elas, antes de subirem mais, elas já formaram gotículas maiores. Continua subindo, essas gotículas se congelam. Quando elas se congelam, transformam-se, diferente da neve, em vez de cristais, de flocos, se transformam em pequenas pedras. E essas pedras ficam tão pesadas que não conseguem ficar em suspensão na atmosfera e caem. Ou seja, isso que é o granizo. Outro tipo de precipitação é o orvalho. O orvalho ele se dá a partir do momento em que a água presente na atmosfera ela se condensa sobre uma determinada superfície. Por que ela vai se condensar? Ou seja, essa superfície tem que estar mais fria do que o ar e do que, logicamente, a água presente nesse ar. Então, quando a água entra em contato com aquela superfície, a água que está nesse ar ela vai se condensar sobre aquela superfície e forma um orvalho. E a partir do orvalho a gente tem a geada. Imagine a gente tem a formação do orvalho e a temperatura cai. Quando a temperatura cai, essa água já condensada, já em estado líquido, sobre essa superfície, ela se congela. O que nós temos aí? A geada. Outro tipo de precipitação é a névoa ou nevoeiro. A névoa é formada a partir do momento em que o ar quente ele entra em contato com a superfície, pode ser uma superfície de água, lago, mar, rio, ou mesmo a superfície da Terra, que está mais fria. Então, o momento do contato ali faz com que a gente tenha a formação de nuvens em baixas altitudes, ou seja, bem próximo à superfície da Terra. Como eu falei com vocês, o principal tipo de precipitação são as chuvas. As chuvas, nós vamos ter 3 tipos de chuvas. Nós vamos ter as chuvas frontais. As chuvas frontais, ou também chamadas de chuvas de frente, é quando nós temos o choque de 2 massas de ar de diferentes temperaturas. Normalmente uma massa quente e seca choca-se com a massa fria e úmida. Esse choque se dá a partir da atração
pelas áreas de baixa pressão. Ou seja, o ar quente gera uma área de baixa pressão e atrai uma massa de ar fria. Essa chuva é chuva rápida, é muito comum no período de verão e com baixa intensidade. O segundo tipo de chuva é a chuva convectiva. Ela se dá a partir do movimento de convecção, que é a subida do ar quente, aquecido na superfície, rico, cheio, carregado de umidade, e a descida do ar frio, das camadas mais superiores da atmosfera. Essa troca de ar faz com que, a partir do momento que o ar quente está subindo, a umidade presente nele, em função das temperaturas mais baixas, das camadas mais superiores da atmosfera, o ar e a umidade presente nele começa a se condensar, formar gotículas de chuva. Dependendo da quantidade de umidade que tem, isso pode formar chuvas de grande volume. São as chuvas comuns, conhecidas como chuvas de verão. Normalmente são as chuvas que provocam alagamentos, inundações, etc. São as chuvas normalmente fortes. O último tipo de chuva é a chuva orográfica, ou também chamada de chuva de relevo. Ela ocorre quando uma massa de ar tenta ultrapassar uma barreira de relevo. Para ultrapassar essa barreira de relevo, essa massa de ar tende a subir. Então, quando ela está subindo, ela vai chegando em camadas com ar mais frio, ou seja, camadas com menor temperatura, o que faz com que a umidade presente nela condense e ocorra a chuva. Então, a chuva normalmente provocada onde? Nas áreas de altitudes maiores que têm barreiras para a passagem das massas de ar.